Quer entender como é que funcionavam os esquemas de rachadinha do Flávio Bolsonaro? Por que ele era chamado de Flávio Rachadinha? Ele é chamado, ou de Willy Wonka? Vamos lá. Rachadinhas. Entenda suspeitas do Ministério Público sobre Flávio Bolsonaro. O Ministério Público aponta que o senador chefiava esquema de repasses ilegais de salários em seu gabinete na Alerj, quando era deputado. STJ acolheu um recurso da defesa e anulou todas as decisões tomadas pela Justiça do Rio de Janeiro no início das investigações. Por que é que foram todas anuladas? Porque a defesa do Flávio Bolsonaro alegou que o processo devia correr em outra instância, ou seja, foram anuladas somente por questões técnicas, não pelo fato em si, porque isso tudo foi apurado e isso tudo está correto. Continuando aqui, filho do presidente na época, Jair Bolsonaro, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete no período em que ele foi deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. Entre 2013 e 2018, ele cumpriu 4 mandatos parlamentares consecutivos. Gente, isso é impressionante. Agora vamos entender como é que funcionava e como é que são as suspeitas. A estimativa é que cerca de 2,3 milhões tenham sido movimentados em um esquema de rachadinha, no qual funcionários do então deputado devolviam parte do salário que recebiam na Alerj. O dinheiro, segundo a investigação, era lavado com aplicação em uma loja de chocolates, por isso Flávio Willy Wonka, no Rio. E também em imóveis, tá? Em dezembro de 2019, a loja foi alvo de busca e apreensão na investigação sobre essas movimentações suspeitas, por parte de assessores, dentre eles o ex-policial militar Fabrício Queiroz. Agora a gente tem aqui uma matéria da Veja, também datada de 2019, que diz: Flávio comprou 19 imóveis por 9 milhões, diz Ministério Público ao pedir quebra de sigilo. Na solicitação, procuradores apontaram que as operações contêm indícios de lavagem de dinheiro, lucro dos bens foi maior do que rendimentos como deputado. Vamos ver, segue o fio. Antes da gente seguir com a matéria da Veja, eu fiz uma busca aqui na IA do Google para ver qual era o patrimônio do Flávio Bolsonaro quando ele entrou na Alerj. E aqui diz: quando ele entrou como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2002, Flávio declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 25,5 mil reais. 2002, início da Alerj, 25,5 mil reais. Em 2006, 4 anos depois, quando ele foi reeleito, ele já tinha 385 mil reais, ele já tinha declarado isso. No final do mandato, em 2018, segue o fio. Continuando aqui, no final do mandato, em 2018, o patrimônio dele era de 1,74 milhão, um crescimento de 397% em 12 anos, segundo dados da época. Isso aqui é apurado pelo Globo, tá? Um aumento exponencial, né? E aí a gente vai ver como que isso era feito. Aí está o esquema das rachadinhas. Voltando agora à revista Veja, matéria lá de 2019, os promotores citam casos em que teria havido uma valorização excessiva de imóveis comprados pelo filho 01 do presidente até então, na época, presidente Jair Bolsonaro. Em 27 de novembro de 2012, por exemplo, ele adquiriu por 140 mil reais um apartamento na Avenida Prado Júnior, em Copacabana, zona sul carioca. 15 meses depois, em fevereiro de 2014, vendeu o imóvel por 550 mil reais, um lucro de 292%. Vamos continuar aqui. Também em novembro de 2012, Flávio arrematou outro imóvel em Copacabana, na rua Barata Ribeiro, dessa vez por 170 mil reais. Um ano mais tarde, vendeu por 573 mil reais, um lucro de 237%. Nesses 12 meses que separam compra e venda, o índice de valorização na área não passou de 9%, mas ele, como é um mestre do mercado imobiliário, teve um lucro exorbitante assim. E teve esse outro aqui, que esse é impressionante. O Ministério Público ainda levantou dúvidas sobre a transação envolvendo um apartamento em Laranjeiras, na Zona Sul Carioca. O relatório aponta uma supervalorização do imóvel em apenas 8 meses e questiona a história contada por Flávio, que teria recebido em dinheiro vivo 100 mil reais da venda do imóvel, que disse ter passado adiante por um total de 2,4 milhões de reais. Ainda na matéria da Veja, tá? Lá de 2019, o MP frisa que entre dezembro de 2008 e setembro de 2010, Flávio adquiriu 10 salas comerciais na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, por 2,662 milhões de reais. Em outubro de 2010, todos os imóveis foram vendidos para a empresa MCA Exportação e Participações por 3,167 milhões de reais. Bom, segundo os promotores, entre 2010 e 2017, o então deputado estadual lucrou 3,89 milhões de reais em transações imobiliárias, que há suspeitas de subfaturamento na compra e superfaturamento na venda. No período, ele investiu 9,425 milhões de reais na compra de 19 imóveis entre salas e apartamentos. Faturou mais no mercado imobiliário do que como deputado. Estou falando, ele é um mais do mercado imobiliário. Ainda na Veja, os promotores ressaltam que comprador tem entre os sócios a Listel LCA, sediada no Panamá, conhecido paraíso fiscal. Os autores do documento citam que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, considera como sérios indícios de lavagem de dinheiro a realização de operações imobiliárias envolvendo pessoas jurídicas cujos sócios mantenham domicílio em países com tributação favorecida.
Aí vamos lá, matéria agora do Globo, ainda de 2019. Lembra que eu falei que ele tinha teve um aumento de 397,1% em 12 anos no seu patrimônio? Declarações de patrimônio do parlamentar aumentaram com compras de imóveis, trocas de carros por modelos mais novos e investimentos em empreendimentos próprios. Isso é matéria do Globo, tá? 2019. Ainda na mesma matéria do Globo, em 2002, quando eleito pela primeira vez na Alerj, Flávio era dono de apenas um automóvel no modelo Gol 1.0, datado do ano anterior, no valor de R$ 25,5 mil, ou seja, R$ 25.500. E aí, em 12 anos, ele cresceu exorbitantemente o seu patrimônio. Agora vamos lá para a gente entender como é que funcionava o esquema. Gabinete do Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro, tinha como funcionários família de Queiroz e ex-assessores. Fabrício Queiroz, sua mulher e 2 filhas eram assessores da Alerj. Parentes de miliciano, mulher e sogra de Adriano Magalhães da Nóbrega, acusado de integrar a milícia do escritório do crime, foram funcionários fantasmas na Alerj. E, além deles, tem os parentes da Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, que também eram assessores do Flávio Bolsonaro na Alerj. Esse pessoal todo recebia para ser assessor na Alerj, né? Recebia. E o que o Ministério Público alega é que dos recebimentos desses assessores, parte iam para outras pessoas, porque são também suspeitos da lavagem de dinheiro. O sargento da PM, Diego Sodré de Castro Ambrosio, é suspeito de usar suas contas para fazer transferências e pagar boletos da mulher do Flávio Bolsonaro. A loja de chocolate, que recebia, sim, pagamentos diariamente, vários pagamentos em dinheiro vivo, a franquia que ele tinha da Copenhague aqui no Rio de Janeiro. E fora isso, as salas comerciais. Investidores norte-americanos venderam imóveis a Flávio Bolsonaro a preço abaixo do mercado, que depois foram revendidos e deram lucros expressivos. Aqueles que eu falei ainda agora. Com essa volta, todo o dinheiro voltava para o bolsinho de quem? Do querido candidato a presidente da República atualmente. E aí você me pergunta por que isso não foi investigado mais a fundo, por que pararam essas investigações? Tem essa matéria aí do Correio Brasiliense, de 2022. Segundo Moro, Bolsonaro tirou o COAF do Ministério da Justiça para proteger os filhos. Ex-ministro afirmou que o presidente tinha medo de que as investigações do COAF chegassem a ele e seus filhos. O conselho atua no combate a crimes financeiros como lavagem de dinheiro. Sacou o que está acontecendo? Agora, antes de votar, a gente tem que saber quem de fato é Flávio Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Ele não merece nosso voto. Se ele fez isso como deputado estadual, imagina como presidente. Não, Flávio não.